Olá, Thaís, tudo bem? Tu Tudo tem que bem, e mostrar tua você? câmera. Tá Deixa eu virar. deitado. Calma aí. Opa! Deixa eu- Agora foi. Tô te escutando, só que você tava com o rosto cortado. Isso, agora Agora, tá show! agora tá Tá show. jóia. Tá jóia, tá jóia. Eu conseguindo ver direitinho. Pô, tá Olá, ótimo. Marcela, boa noite. Boa Tudo bem? noite. Tudo bem. Então, vamos esperar o pessoal entrar mais um pouquinho, né? Uhum. Então, Thaís, você vai encerrar lindamente, né, a semana dos psicólogos, apesar que a semana não acabou, mas com as lives do Espaço Equilíbrio, né, sobre psicologia. Nós abordamos, né, autoestima, nós abordamos a questão da raiva, adolescência, e agora você vai entrar na questão do autismo, né? Que dentro da psicologia não são muitos profissionais que trabalham, inclusive é importante, né, a gente até afirmar, não é todo mundo que sabe trabalhar, e quem trabalha, né, faz um trabalho belíssimo de transformação a respeito das pessoas, né, das nossas crianças e tudo. E então é muito bonito esse trabalho. E aí eu queria que você se apresentasse, você falasse da sua carreira, você falasse Uhum. da sua profissão, do seu trabalho, a tua experiência. Fala um pouquinho. Primeiramente, eu quero te agradecer, tá, Verônica, pelo convite, Obrigada. tá? Porque é um tema que eu amo e, como você falou, são poucos profissionais que trabalham nessa área e eu me sinto muito privilegiada por trabalhar nessa área, por ver o desenvolvimento das crianças. Eu me sinto uma pessoa abençoada por isso. E eu já trabalho nessa área, já tem, já tem um bom tempo, já nem lembro quanto tempo eu trabalho. Mas eu tenho formação em aba, em Denver, Sou, estou fazendo uma pós-graduação em neuropsicologia e junto neurociência também do desenvolvimento. Então, essa é uma área que eu gosto muito. Amo trabalhar com os pré-escolares, com desenvolvimento, estimulação precoce. Essa daí é a minha praia, onde eu me encontrei. Inclusive, eu sei que você é especialista em atender os pequenos também, porque como eu falei da questão do autismo, também não são todos os psicólogos que trabalham com os menorzinhos, né? Sim. Essa parte da estimulação precoce, das idades iniciais, assim, não, assim, a área da psicologia infantil ela já ela é restrita. Os pré-escolares, então, os pré-escolares a gente coloca que é de 4 para baixo, né? Então, são poucos que trabalham também. Então, Mais Thaís restrito é ainda. exatamente, Thaís é uma profissional que trabalha com os pequenininhos. E é Mas assim, para fala. mim, Hum, gosto muito de trabalhar com eles, porque você vê resultado em uma sessão. uhum, Então, a gente fala, né, que as sinapses ainda são muito curtinhas, são muito pequenininhas, então é muito mais fácil da criança poder aprender. E às vezes, em uma sessão, você consegue trabalhar, a criança sai com uma habilidade desenvolvida para o marco do desenvolvimento dela em apenas uma sessão. Que uhum, isso a gente da psicologia sabe a dificuldade que é a transformação, a mudança, né? Que leva uhum. meses. E com os pequenininhos, além, demora bastante, é um tratamento ainda mais dentro do espectro, mas a gente vê o ganho da criança em uma sessão.
você vê o desenvolvimento de habilidade. Isso é muito recompensador para nós psicólogos, né, Verônica? A gente sabe quando a gente Verdade, vê nosso verdade. paciente desenvolvendo, é o É. maior para gente. Uhum. Então, fala para mim, sobre o modelo Denver. O que é o modelo Denver? Então, o modelo Denver, como ele mesmo diz, que é um modelo de estimulação precoce, o que que ele busca? Ele busca desenvolver habilidades de acordo com a faixa etária da criança. Ele pega de 12 meses a 48 meses ou até 5 anos. Uhum, A gente trabalha com ele. Mas isso não significa que depois dos 5 anos você não possa aplicar o modelo Denver. Isso significa o quê? Que foram feitos estudos e é comprovado cientificamente que este modelo de intervenção funciona até 5 anos. Não foi feito estudos além de 5 anos de idade. Então, uhum, muitas pessoas também têm essa dúvida, né? Ah, vai até uhum, 5 anos? Não, você pode usar, é um modelo, né? Então, você pode usar este uhum, modelo com criança, até com adulto mesmo, uhum, porque ele trabalha com o interesse da pessoa. É a uhum, partir do interesse que a criança mostrou que a gente vai estimular ela para o desenvolvimento, para que ela alcance os marcos do desenvolvimento esperado para a idade dela, tá? uhum. Então, no caso, alguém perguntou aqui, vocês trabalham com autismo, né? No caso é a Thaís Abreu, que trabalha com autismo, né? Que está falando do modelo Denver. Esse modelo Denver, ele só serve para trabalho com autismo ou com pessoas da população geral? Ele, assim, ele é bem amplo, como eu falei, até com adulto, dá para Uhum, trabalhar. Com todo tipo de atraso no desenvolvimento, a gente trabalha com o Denver. E ele é muito legal porque você não precisa de muitos materiais, você vai do interesse uhum, da criança, ela mostrou interesse, a gente sabe que dentro do autismo, as crianças têm um interesse restrito uhum, e um interesse também muito peculiar. Isso não só dentro do autismo, mas no atraso do desenvolvimento em geral. Então, a criança veio com saco plástico, aquilo dali vai ser seu material de trabalho, saco plástico que a criança tá. Veio uhum, com encarte do Super Rede, do Guanabara, aquele vai ser o material que você vai trabalhar. Então, você uhum, pode trabalhar com várias áreas e dentro de vários transtornos, tá bom? uhum. Porque ele é um É, modelo, ele não é um método, ele é um modelo que a gente vai trabalhar, que a gente uhum. usa. Então, você estava falando que isso eu vejo muito quando chega no consultório, quando né, porque eu sou neuropsicóloga também, né? E chegava muita criança, e trabalhei durante muitos anos com deficiência física, eu era psicóloga da ACD. E muita criança com atraso de desenvolvimento, atraso motor, atraso de fala, atraso cognitivo, dificuldade de aprendizagem. Essas crianças, elas chegavam muito tardiamente no consultório, né? E as pessoas não, porque passavam até pelos profissionais, médicos às vezes não encaminhavam. Você percebe na tua clínica essa coisa das crianças às vezes virem atrasados para você? Sim, e muito. Porque as pessoas não conhecem muito, e as pessoas que eu falo são profissionais mesmo, não são só os pais, não, que não estudaram para essa Uhum, área. Mas a maioria dos profissionais não conhece sobre o desenvolvimento, os marcos do desenvolvimento. Então, o que que a gente faz? Eu até trouxe aqui, esse daqui é o checklist do Denver, e uhum, ele é dividido por níveis, não sei se dá para vocês verem, e uhum, competência. Então, o que sim. que mostra aqui? Ah, com 1 ano de idade, o que que a criança tem que fazer com 1 ano de idade? Ah, ela já tem que acompanhar os sonzinhos, olhar para o sonzinho, sorrir para você, ela tem que tentar te imitar de alguma forma. Então, tudo isso já está aqui. Isso aqui já ajuda muita gente. Porque Uhum, isso daqui vai ser o nosso plano terapêutico.
Ah, a criança tá com um aninho? A gente vai lá no checklist do Denver e vai testar com a criança se ela tem aquelas habilidades. Não tendo aquela habilidade, taca a estimulação. A gente vai atrás da estimulação. E o que que acontece é que muita gente acaba não chegando até a gente, nós profissionais, porque acha que é normal, que é um atraso normal. Ah, Uhum. depois ele recupera isso. Só que se a Tem criança casos está tendo. também, Thay, desculpa te cortar, mas Uhum. assim, que às vezes a mãe tá com a pulga atrás da orelha, ou então tem alguém na família falando assim, essa criança é estranha, tem alguma coisa diferente, eu sinto que, mas aí às vezes quando chega no médico, o médico, não, depois desenvolve, depois faz. Essa coisa da família, essa intuição, a gente tem que levar isso em consideração? Muito. Isso é muito importante. A mãe vê que tem alguma coisa de errado, que tem alguma coisa diferente. Ainda mais a mãe que já teve algum filho e ela Uhum, percebe que há uma diferença. Então, eu escuto muito quando a mãe fala: tem alguma coisa aí que eu não sei o que que é. Então, uhum, aí a gente vai testar essa criança. E mesmo não sendo autismo, atraso no desenvolvimento é muito importante. Tem crianças autistas que elas não têm atraso no desenvolvimento. Atraso no desenvolvimento é muito sério, porque lá na frente vai acumulando. Isso vai impedindo a criança de obter outros ganhos na escola. Se você uhum, não estimula uma criança que não olha para você, essa criança tem dificuldade para aprender, porque é olhando que se aprende. É uhum. olhando que ela vai ver a movimentação da nossa boca, a nossa expressão facial, os nossos movimentos. Então, tudo tem os seus pré-requisitos, que a gente tem que estimular lá atrás. A gente viu que tem alguma coisa. A gente vai testar para ver se aquilo dali é realmente o que a gente está achando. E teve atraso se é autista ou se não é, vamos estimular, porque a criança tem que alcançar aquilo dali para um pleno desenvolvimento dela. Uhum, entendi. E como é que é feito esse trabalho, o modelo dentro? Oi, acho que deu uma falhada. Eu não Viu? escutei o que falou. Ah, como é feito o trabalho do, do trabalho do modelo Denver? Então, o modelo Denver, ele trabalha com a intenção da criança, o interesse dela. Por isso que eu falo que é muito bom para a gente terapeuta, que a gente não precisa de muitos recursos para ensinar habilidades para aquela criança. Chegou com uma sacola plástica, chegou com uma sacola de mercado, a gente vai trabalhar as habilidades que a criança precisa por meio dessa sacola plástica. Vamos dizer, a criança está ali no movimento repetitivo, levanta e desce a sacola. A gente pega uma sacola também e vai repetir aquilo dali. Vai fazer a mesma coisa que a criança está fazendo. Por que que a gente vai fazer isso? Porque a gente quer a atenção dela, a gente quer que ela olhe para a gente. Que nem eu falei, é olhando que se aprende. Que ela vai ver a Uhum, nossa expressão facial, ela vai ver o nosso movimento, movimento de boca para ela poder falar. A gente também quer ser o holofote, a gente quer dividir esse holofote do brinquedo que ela está ali, no interesse estereotipado, repetitivo, e a gente quer dividir com a gente esse interesse. Então a gente sempre chega, fica em frente à criança. Muitas das vezes a gente vai chegar e vai ficar de frente para a criança e essa criança vai recuar, vai sair de perto da gente. E aí o que que a gente faz? A maioria das vezes a gente tenta chegar perto dessa criança e se aproximar mais ainda. E ela recuar não significa que ela não quer brincar com a gente. O que significa é que você está muito perto dela, aquela posição está incômoda. Então respeita ela, respeita que ela foi para trás, deixa ela ali e continua brincando. Modela a sua voz. A gente tem que estar muito atento para o interesse dessas crianças. E aí, quando elas chegam no consultório, eu sempre falo que eu tento dificultar a vida delas, né? Dificulta e facilita. A gente trabalha muito isso. uhum, Dificulta e facilita. E por que que eu vou dificultar? Eu vou colocar, lá na anamnese, a mãe falou que ela gosta de PJ Masks, de patrulha canina. Eu vou colocar esses brinquedos que ela gosta dentro de uma caixa transparente e vou fechar.
E aí ela vai tentar abrir e vai ter dificuldade. Então vou lá correndo, já abro a caixa, opa, abriu! Porque eu quero ser legal para essa criança. Eu quero mostrar para ela que ela pode confiar em mim, eu quero gerar vínculo. E essas pequenas coisas ajudam muito a gente a se aproximar da criança. Então a gente precisa ver o seguinte: o interesse da criança, o que que ela mostrou interesse e o vínculo com a gente. São as duas ferramentas que o Denver trabalha para o desenvolvimento de habilidade. E aí, Thaís, você ensina os pais a fazerem também o modelo em casa? com certeza, a gente faz um trabalho integral com todo mundo que está em volta dessa criança. Os terapeutas, a mediadora, professor, tudo. Esse checklist que a gente faz do modelo Denver, os pais também ficam sabendo. Então, como é que a gente faz esse checklist? A gente testa a criança, ele é dividido em 4 níveis, dentro, de acordo com a idade da criança, dentro de cada nível, ele tem uma competência. E aí a gente vai testar essa criança se ela faz e vai perguntar aos pais: Fulaninho tem essa habilidade? Ele faz isso? Aí o pai vai falar: ah, faz. Falou que faz? Ok, a gente não vai trabalhar com isso. Ele já faz, já está aprendido. Mas fulaninho faz 50% das vezes. Opa, é algo que a gente tem que trabalhar. A gente tem um nível de 80% das vezes que a gente pede a criança para fazer aquilo, ela fazer. Se ela não faz, a gente coloca mais e menos. Tipo, passou e não passou. A gente tem que dar uma trabalhadinha aí. Ou ela não Uhum. faz. É nisso que a gente vai trabalhar. E a gente vai ensinar os pais como que vai trabalhar com ela, porque tem outro fator aí também. As crianças, elas têm 3 zonas de aprendizagem. Aquelas que elas já têm, já foi adquirido, que é a zona de conforto. A zona de aprendizado, que vai ter mudança de comportamento, seja qual for, levantar o bracinho, qualquer mudança já é importante. E tem de hiperestimulação. A hiperestimulação, a gente não quer chegar na hiperestimulação, porque ali a criança pode ter uma desregulação. E aí a gente vai perder muito tempo tentando regular essa criança, e O fora que 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 não fala que trabalhar. é desregulação no autismo? O que que você considera? Desregulação, as pessoas ficam confusas com birra e Uhum. desregulação. A desregulação sensorial, a maioria das crianças, 80% das crianças com autismo, elas têm o transtorno de processamento sensorial. E o que que é isso? Ela pode ser hipo ou hiperativa. O hipo, ela demora, você encostou nela. Isso aqui é só um exemplo. Você Uhum. encostou nela. Esse toque vai demorar a chegar no cérebro e ela entender que aquilo dali foi um toque e que teve um Uhum. toque. O hiper, você tocou, aquilo veio como um tapa, um segurar muito forte. E aí Uhum. você hiperestimula os canais sensoriais dessa criança e ela acaba se desorganizando. Entra realmente numa desorganização. É como se fosse uma birra, só que você pode dar o que ela quer ou tirar o que ela não quer, que aquilo não vai passar. A desregulação, ela só passa com o tempo, com a criança aí se acalmando, você diminui todos os estímulos do ambiente e aí ela vai se autorregulando. Quando é birra, você dá o que ela quer, acabou. Uhum. Acabou o Entendi. grito, acabou o choro. Muitas das crianças dentro do espectro até se bate, mete a cabeça na parede, e isso é muito prejudicial, pode levar até um traumatismo craniano. E a gente não quer É. de maneira nenhuma que essa criança fique hiperestimulada e entre numa desregulação sensorial. Por isso a É. gente tem que Eu ter esqueci de muito falar que cuidado. Oi? se completar aqui só para. Esqueci de falar que o pessoal pode mandar pergunta, tá? Ó, Coloca aqui que a gente, eu vou olhando aqui, à medida que a gente vai falando, o Thaís vai falando, eu vou aqui tentando passar as perguntas para ela. Mas aí você estava falando que as crianças desregulam, elas podem se machucar, seriamente em casa? pode. Ela desregulando, até uma tentativa de se autorregular,
Muitas crianças metem a cabeça na parede, se soca, pula em cima do joelho. A gente não quer isso de maneira nenhuma. Fora que ela pode se machucar e é perda de tempo, é perda de estímulo para essa criança, tá? Uhum, entendi. E você me fala sobre os objetivos, assim. O que são os objetivos do DEM? Então, os objetivos são de acordo com o checklist, né, com o marco do desenvolvimento da criança. Naquela idade, o que que é esperado para aquela criança? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai testar, a gente vai perguntar aos pais e o que ela faz menos de 80% das vezes ou o que ela não faz vai ser o nosso objetivo. A gente Uhum, coloca de 3 a 4 meses para colocar de 2 a 4 objetivos dentro de um domínio da criança. uhum, E a gente vai partir, a gente divide o comportamento, né? E a gente vai partir da onde que a criança já está fazendo. Um exemplo, a criança não aponta quando quer algum objeto, mas ela já olha. Isso já é o começo do comportamento para apontar. O olhar já uhum, é o começo. Então, o que que você vai fazer? Você vai trabalhar chegando com o objeto, você viu que ela tem um interesse, ela já mostrou uma comunicação ali, que ela olhou para o objeto, ela está afim de pegar ele. Então, você vai trabalhar chegando o objeto perto dela até ela levantar a mãozinha. A gente não vai direto para isso aqui. A uhum, gente vai começar com isso aqui, com levantar. E depois, com o tempo, é que a gente vai fazer isso. A gente vai ajudar a criança a apontar, justamente para a gente não entrar naquela zona de hiperestimulação, mas sim entrar no aprendizado, que é a mudança de comportamento. É isso que a gente quer. Depois que ela já estiver fazendo isso aqui, é que a gente vai para o objetivo final. Tem crianças que aprendem muito rápido, a gente não precisa dar 3, 4 meses, às vezes um mês aprende, e tem criança que demora mais um pouquinho. Isso vai depender da criança. Atingiu aqueles 3, ou 4, 2, dependendo do objetivo que seja, dentro do domínio, você passa para os outros 3, ou para os outros 2, o restante que tiver. Até você fechar todo aquele domínio e a criança ter todas as competências, referentes à idade dela, ela ter todas essas habilidades. uhum, E aí, o que que a gente usa também? A gente vai lá no aba e usa do aba naturalista, que é o seguinte: vamos dizer que a criança está lá num movimento repetitivo, tira e coloca o brinquedo do encaixe. Tira, coloca, tira, coloca, tira, coloca. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa para eu ganhar a atenção dela. Tirar e colocar o brinquedo do encaixe. Tira, coloca. E aí eu vou falar para ele: Fulaninho, coloca aqui em outro lugar. Primeiro uhum, eu falo. Se ele fez, ótimo, você volta lá, tira e coloca, volta a fazer o que é do interesse dele, o que ele tá gostando. E aí vamos dizer que ele não te obedeceu, não obedeceu o seu comando. Aí você vai falar, fulaninho, coloca aqui e vai mostrar gestual. Se ele não fizer, a gente pega rapidinho, sutilmente a mãozinha dele, coloca lá e já volta a fazer o que ele quer. uhum, Isso é maravilhoso. Por quê? Você está mostrando para a criança que a sua fala tem valor e que ela tem que acatar a sua fala. Porque se a gente fala, fulaninho faz isso, e ela não faz, a gente fala para ela o seguinte: tanto faz, se você faz ou se você não faz o que eu digo. Então aí já mostra para ela, a gente dá 3 oportunidades para ela poder fazer. E outra que mostra para ela o seguinte: olha, tá tudo bem a gente variar na nossa brincadeira. A gente não precisa ficar fazendo só isso aqui. E outra coisa também, que gera confiança nela, porque ela vai voltar a fazer o que ela estava gostando de fazer, tá? verdade. Thaís, deixa eu perguntar uma coisa. Eu lembro que quando eu fazia as avaliações neuropsicológicas, e às vezes tinha o diagnóstico de autismo, a grande preocupação dos pais é como seria o futuro dessas crianças com autismo. Fala um pouco sobre isso, sobre a questão, você está falando da estimulação precoce, né, a questão de tratamento.
Da questão da qualidade de vida, assim, da pessoa com autismo. Sim. Então, eu vou começar falando do dia de amanhã que a gente nunca sabe. Eu falo assim, eu tenho uma amiga que ela fala que os filhos dela, que são neurotípicos, ela não sabe o futuro do filho delas como é que vai ser, mas a gente tem que estimular. Aquela criança está com atraso no desenvolvimento, e se a gente não estimula hoje, só traz complicações, vai aumentando, né? Vai fazendo uma bola de neve. Vai Uhum. aumentando, vai para a escola e essa criança vai ter dificuldade de aprender os conteúdos acadêmicos, porque lá atrás não foi estimulado os pré-requisitos. Então, a gente precisa sim estimular e a gente também tem que levar em consideração que essa criança, ela precisa fazer, ela é uma criança, então ela precisa sorrir, ela precisa fazer o que ela gosta também. A gente pensa o seguinte, o Denver é muito bom por isso, né? A gente que é adulto, que já tem todo o nosso cognitivo formado, quando a gente pega alguma coisa que a gente não gosta de fazer, um assunto que a gente não gosta, a gente tem dificuldade para poder aprender ele. Agora, você imagina uma criança que não tem todos os seus, todo o aparato cognitivo formado e ainda mais tem um interesse restrito. No Denver, a gente também trabalha a atividade de vida diária dessa criança, para que ela seja o mais autônoma possível. A gente quer independência e autonomia dessa criança, porque a gente pensa lá na frente, no futuro dela. Depende da resposta de cada criança, mas a gente vai estimular para que ela consiga ter o máximo de independência possível. E é por isso que a gente trabalha no consultório e a gente passa para os pais, a gente passa para os outros terapeutas e a gente passa para a escola. A gente quer que essa criança tenha independência, Uhum. pensando no futuro dela. E aí você do Denver, é verdade que que ele não é estruturado, ele não tem passo a passo, como é que é isso? Então, muita gente se engana, né? Porque a gente vai pelo interesse da criança, então parece que não é estruturado. Já que é o interesse da criança, não é o nosso Uhum. interesse, só que é o nosso interesse também. Uhum. Ele tem o seguinte: você tá lá, você vai de acordo com o interesse da criança e passou 30 segundos de movimento lá, a criança está fazendo o que ela quer, está fazendo o que ela quer, a gente já coloca ali o que a gente quer, a mudança de comportamento. Nem que seja um pouquinho, que a gente falou que a gente vai pela zona de aprendizagem, que é passo a passo, a gente divide o comportamento. Então, a gente usa o checklist para a gente saber o que a criança precisa desenvolver. E a partir disso, de 30, assim, a gente coloca entre 30 segundos a 1 minuto da criança fazer o que ela quer e a gente colocar uma variação para ser terapêutico, para ela ter ganho de habilidade, ganho de competência, para ela atingir os marcos do desenvolvimento. Então, é muito estruturado, sim. A gente tem um tempo, como eu te falei, que a gente tem de 3 a 4 meses para poder conseguir alcançar de 2 a 4 das competências daquele domínio, tá? Então, ele é bem estruturado, na verdade, mas ele é a partir do interesse da criança. A Ô, partir do Thaís, interesse da criança, já tem meio caminho andado para o aprendizado. verdade. Por exemplo, os pais podem trazer demandas específicas para você trabalhar. Por exemplo, eu sei que a parte sensorial da alimentação do autismo ela é complicado. De repente, o pai levar alguma coisa para ele comer no consultório, para você dar uma trabalhada. Dá para fazer isso? Sim, dá para a gente fazer, mas aí a gente precisa muito, essa parte sensorial, trabalhar em conjunto com a terapeuta ocupacional, com integração sensorial, porque Hum, eu posso hiperestimular essa criança. Essa TO, ela já fez uma avaliação anterior, então ela sabe o que essa criança tolera e qual nível ela está. Eu sempre falo que a gente não tem como tirar a fala ou o sensorial para a criança entrar no meu consultório, que eu trabalho com comportamento. Não, o sensorial está ali, a fala está ali, eu vou trabalhar com tudo isso.
Mas quem é especialista nessa área vai me orientar como que eu vou trabalhar o comportamental dessa criança a partir dos problemas sensoriais que ela tem. Até onde eu posso ir? Por isso que é Hum, muito importante o trabalho multidisciplinar. A gente sempre tem que estar conversando com os outros profissionais. E todos os profissionais que acompanham aquela criança, todo mundo que está em volta dessa criança, tá? uhum, entendi. E, Thaís, assim, para a gente fechar, que recado que você gostaria de dar para esses pais de autistas, que às vezes eles estão tão perdidos, muitas vezes estão tão sofridos, né, por conta da questão das peculiaridades da questão do transtorno, assim, o que que você queria dar de recado para eles? Que essas crianças, elas têm muita potencialidade para aprender. A gente sempre está aprendendo o tempo todo. E a gente tem que estimular, a gente tem que acreditar nelas. Porque muitas das vezes a gente pensa assim, ah, é autista, tem esse problema aqui, nunca vai conseguir. E não, aquela criança consegue. Ela consegue ir além do que a gente possa imaginar. O cérebro da criança, o nosso cérebro, em geral, ele é fantástico. Então a gente precisa acreditar. Acreditar e estimular. Porque não adianta nada a gente acreditar, não, meu filho vai conseguir, vai recuperar e tal. E você não estimular essa criança. Aí Uhum. acaba que você nem acredita nela, né? Se você não estimula, você tem que dar oportunidade para essa criança poder se mostrar e se desenvolver, tá? Então, quer dizer, esse trabalho de estimulação é, faz a diferença na vida dessa criança e dessa família. Faz toda a diferença. A gente vê os ganhos, que nem eu te falei, né? Em uma sessão, você vê o ganho da criança. Você trabalha o comportamento dela e ela já sai. Você trabalha a motricidade fina, a motricidade grossa, o olhar, que eu falo que é muito importante. É assim, o básico da criança é o olhar, ela olhar para você, porque é olhando que se aprende. A gente como neuropsicóloga, né, o Uhum. Verônica, a gente sabe que o olhar, ele ativa os mesmos neurônios da pessoa que está tendo aquela motricidade, aquele movimento ali. Então, uma grande questão dentro do autismo é eles não olharem para a gente, não olhar para as coisas só por interesse deles. Por interesse deles, eles olham. Por É. isso que a gente trabalha com o interesse deles. Uhum. É, e as pessoas É acham que olhando porque eles pra não gente. olham, eles não os demonstram, no que eles não demonstram os afetos, mas é do jeito deles, né? Sim, nossa. E como demonstra isso? Às vezes, um tocar é algo assim. As pessoas acham que a criança autista ela não demonstra afeto. Nossa, ela demonstra muito, muito. Quando ela cria vínculo com você, hum, às vezes é até difícil de tirar essa criança do consultório. E Uhum. ela voltar para a mãe, que é a zona de conforto dela, né? Que tá tudo Verdade, bem ali com a mãe. Demonstra verdade. muito. E a gente tem um ganho como terapeuta, como ser humano, assim, que só Com quem cer- vive é que sabe. Verdade, né? Ainda mais uma apaixonada por esse tema como você, que o olhinho até Ai, brilha, né? De falar do tema, assim. ai, muito por a gente ter falado desse tema, porque realmente é um tema que eu gosto muito. E eu falo que assim, é minha razão de viver. Eu estudo para isso, eu vivo para isso, é a minha área. É. Então, Thaís, muitas pessoas, assim, algumas pessoas não puderam participar da live, às vezes, né, questão de horário, compromisso, enfim. Mas a live, a Thaís vai salvar lá no Instagram dela, Psique Thaís Abreu, tá? E aí, então vocês podem entrar no IGTV dela, que vai estar aparecendo lá, e aí depois dá para ver com mais calma a gravação, tá? Então, Thaís, muito obrigado pelo essa palestra ali. Aprendi bastante, viu? Apesar de ser neuropsicóloga, autismo nunca foi a minha área de interesse, né?
Mas, assim, ver você falar disso, a gente até aquece o coração, né? Nesse dia frio, assim. Mas foi lindo, tá, Thaís? Parabéns Ah, pelo seu te amor e agradeço. dedicação a esse trabalho com os autistas. Eu que te agradeço, agradeço a oportunidade de falar desse tema aqui que eu gosto muito, que é um prazer para mim. Foi muito bom. E que tenha mais, venha mais e mais aí, que a gente possa falar cada vez mais sobre esse assunto, sobre o assunto, temas da psicologia. Pode Isso aí, chamar que vamos embora. eu Agora a tô gente dentro. está empolgado, né? A Ah, gente já é. desencantou de fazer live, agora vamos embora, vamos mudar o mundo. Verdade. Querida, boa noite, gente. Obrigada pela participação. Thaís, você encerra aí, tá? Tá bom, um beijo, querida. Beijo. Muito Tchau, boa obrigada. noite, gente. Obrigada pela participação de todo mundo, tá, gente? Vocês estão no meu coração. Obrigada mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Thaís.